vida no subúrbio brasileiro dos anos 30 era vibrante e alegre, onde as pessoas viviam em comunidades unidas e amigáveis. As casas eram simples e modestas, mas as pessoas se orgulhavam de sua aparência e mantinham seus jardins e quintais bem cuidados. As ruas eram movimentadas com crianças brincando e vizinhos conversando nas calçadas. Haviam muitos pequenos comércios, como padaria, mercearias e barbearias, onde as pessoas podiam comprar tudo o que precisavam, além dos armazéns de secos e molhados. Os subúrbios da maioria das cidades brasileiras eram bem agrários, com serviços de leiteiro, por exemplo, que eram servidos através de carroças, entre outros serviços. Os bairros eram mais calmos e tranquilos. A vida passava mais devagar e não havia o estresse dos carros, buzinas e alto-falantes. O principal meio de transporte nos subúrbios e nas capitais eram sem dúvida os bondes, que fizeram muito sucesso nos anos 30. Embora o serviço contasse com várias linhas que atendiam os subúrbios, eram poucas as quantidades de bondes disponíveis e insuficientes para gerir todo um sistema de transporte. Ocasionalmente, muitas pessoas percorriam grandes quantidades de quilômetros para chegar ao trabalho ou à escola. Foi a partir dos anos 30 que muitas ruas ganharam asfalto ou foram calçadas com pavimentos de paralelepípedo. Até então, muitas delas eram em ruas de chão de terra. O principal meio de comunicação em massa no Brasil nos anos 30 era o rádio. Foi nesse período que se iniciou a chamada Era de Ouro do rádio, quando ele se popularizou e tornou-se um meio de entretenimento. Antes disso, o rádio não era explorado para publicidade ou informação como hoje. Na época, o presidente estabeleceu concessões às empresas particulares para uso do rádio e, em troca, utilizava o meio como propaganda para divulgar seus feitos e enviar mensagens políticas aos ouvintes do programa obrigatório A Hora do Brasil, que mais tarde tornou-se chamar A Voz do Brasil. Todas as rádios disputavam a audiência dos ouvintes, caçando e lançando novos artistas em shows de calouros. Assim surgiram grandes nomes da música popular brasileira, como Ari Barroso, Dalva de Oliveira e Orlando Silva. Os anos 30 e 40 marcaram a ascensão e auge do rádio no Brasil. Até hoje existem gravações inesquecíveis que nos ajudam a entender o fascínio gerado pelas estrelas do rádio, que mesmo invisíveis, ditavam a moda e os costumes. Na política, o governo provisório foi a primeira fase da Era Vargas, começando em 1930, logo após a vitória da Revolução que colocou Getúlio Vargas no poder, até 1934, quando o Congresso Nacional promulgou a nova Constituição brasileira. Nesse período, Vargas governou o Brasil por meio de decreto-lei, já que o Congresso Nacional estava fechado desde outubro de 1930 e a Constituição de 1891 havia sido cancelada. Os paulistas foram os primeiros a acusarem Vargas de ser ditador e pegaram em armas em 1932 para exigir uma nova Constituição para o Brasil. Apesar da derrota para as tropas federais, os paulistas conseguiram o que queriam. Em 1934, o Congresso Nacional promulgava uma nova Constituição que trazia algumas novidades, como o voto feminino, o voto secreto e as primeiras leis trabalhistas. O automobilismo brasileiro vinha crescendo no começo da década de 30, principalmente depois da chegada da Ford e da General Motors ao país. Algumas provas, até mesmo com participação de estrangeiros, já começavam a nascer pelo território nacional, como a subida da montanha de Petrópolis, vencida em sua primeira edição em 1932 pelo alemão Hans Stuck, como a Mercedes-Benz SSKL. Diplomata e piloto brasileiro com participação no exterior, Manuel de Tefé, um dos principais nomes do esporte a motor no país na época, ao lado principalmente de Irineu Corrêa, resolveu plantar a ideia de uma prova internacional nas ruas do Rio de Janeiro, seguindo o formato dos grandes prêmios internacionais. O Automóvel Clube do Brasil abraçou o projeto e levou o então presidente Getúlio Vargas, que resolveu prontamente conceder todo o apoio estatal necessário à iniciativa. Assim, em 1º de outubro de 1933, aconteceu o primeiro Prêmio Cidade do Rio de Janeiro, realizado no trajeto que seria batizado de Circuito da Gávea
e conhecido como Trampolim do Diabo. Era um desafiador traçado de 11 quilômetros em torno do Morro dos Irmãos, com a combinação de mais de 100 curvas, diversas subidas e descidas e 4 tipos diferentes de solo: asfalto, cimento, paralelepípedo e areia. Tefé venceu a primeira edição da prova com um Alfa Romeo e foi recebido na tribuna de honra pelo presidente Vargas. O sucesso de público ao entorno de todo o circuito e da repercussão do evento fez o Automóvel Clube do Brasil solicitar à FIA a inclusão da prova no calendário oficial da entidade, pedido que foi aceito para a temporada subsequente. Nos anos 30, havia poucos carros circulando no Brasil, dentre os quais a imensa maioria circulava nas capitais. A frota era constituída em sua maioria de veículos dos anos 10 e 20. Veículos dos anos 30 eram de empresas prestadoras de serviço, como caminhões e caminhonetes, ou de prósperas pessoas financeiramente. Falando agora da festa mais popular do Brasil, o Carnaval, as marchinhas conviveram em notoriedade com o samba a partir da década de 30. Uma das mais famosas marchinhas foi Os Cabelos da Mulata, de Lamartine Babo e os Irmãos Valença. Essa década ficou conhecida como a Era das Marchinhas. Os desfiles das escolas de samba ganharam amplitude e foram obrigados a se enquadrar nas diretrizes do autoritarismo da Era Vargas. Os alvarás de funcionamento das escolas apareceram nessa década. O desfile dos Corsos, a Batalha de Confetes e os bombos do Zé Pereira anunciavam o Carnaval dos anos 30. Enquanto isso, na Alemanha, era apresentado em 1936 o primeiro automóvel da Volkswagen, o Fusca. Agradecemos aos gentis amigos que assistiram até aqui nosso vídeo. Não esqueçam de curtir e compartilhar. E até a próxima, pessoal!